Mar Imóveis. Compromisso e confiança. Compra, venda, aluguel fixo e temporada. Corretores credenciados e experientes. Cadastre seu imóvel com a gente. Trabalhamos também com lançamentos. Venha nos fazer uma visita. Avenida Assunção 464 Centro e Avenida Joaquim Nogueira 75 em São Cristóvão. Terra Mar Imóveis. Limpel, seu atacadão da limpeza. Produtos para lava-jatos, hotéis, restaurantes, piscina e tratamento de água. Concentrados para amaciante, desinfetante, detergente, cloro e muito mais. Essências para aromatizantes e perfumes. Trabalhamos também com revenda. Entrega grátis. Avenida Teixeira e Souza, 1445, Loja 2, Vila Nova, Cabo Frio. Minascar Veículos, compra e venda de automóveis novos e seminovos, revisados com qualidade e procedência. Financiamento com as menores taxas e um atendimento de primeira. Trabalhamos também com troca e consignação. Venha nos fazer uma visita e sair de carro novo. Minascar Veículos. Aqui você faz um bom negócio. Avenida Joaquim Nogueira, 1500, São Cristóvão, Cabo Frio. Telefone 2643-6633. Pousada e Spa Shangri-La, sossego e bem-estar próximo ao centro e das mais belas praias de Cabo Frio. Suítes com ar-condicionado, TV a cabo e frigobar. Piscinas infantil e adulto, estacionamento privativo e muito verde. Venha passar momentos agradáveis com a gente. Pousada e Spa Shangri-La, Rua Porto Alegre, número 90, Jardim Excelsior, Cabo Frio. A Comunidade Batista Ministério da Palavra traz para você o programa Ensinando as Escrituras, com a pastora Lilizanete Datti. Uma palavra de Deus para o teu coração, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10:17. Olá, eu saúdo você com a paz do Senhor e desejo que o amor de Deus, a paz de Cristo Jesus seja com você, seja com a tua vida, seja na tua casa e na tua família. Hoje estou bem assistida aqui, né, com a Alda do meu lado. Ela sempre que fica me maquiando, imagina só, ela é bênção na minha vida. Mulher de Deus, o Davi também. Mas que bom, nessa tarde estamos aqui para juntos meditarmos na palavra de Deus. E hoje eu quero tratar um assunto que é bem difícil às vezes para mim e para você. Aprender a suportar. Suportar. Essa palavra, quando nós aprendemos o que o Senhor tem a falar conosco. E para isso nós vamos ler juntos Colossenses, capítulo 3, versículo 12, 13 e o 14, que diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra alguém, assim como o Senhor vos perdoou, perdoai-vos também a vós. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Essa carta, ou esse texto, o apóstolo Paulo escreve à igreja de Colossos, e ele fala que nós somos um povo escolhido de Deus, sendo escolhido, eleito, aquele povo qual Deus separou. Ele disse: meus amados, nós temos sempre que ser pessoas misericordiosas, afetuosas, bondosas, sempre ter em nós a humildade, a mansidão e a longanimidade. A mansidão e o domínio próprio, eu creio que são dois frutos do Espírito Santo. Aqui ele não fala do domínio próprio, mas ele fala da mansidão, da longanimidade.
a mansidão e o domínio próprio são dois dons, aliás, dois dons ou frutos do Espírito, melhor, que é essencial na vida do cristão. Quando você consegue ter o domínio de você mesmo, o domínio das coisas, de situações adversas que você enfrenta, que você vive, que você anda, que você suporta no dia a dia. Aí ele diz, suportai-vos. Até deixei uma palavra grega que diz uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Ele diz, se caso você tem alguma queixa contra alguém, se acaso você tem alguma mágoa, algum ressentimento contra alguém, se acaso no teu coração há alguma coisa estranha contra o teu próximo, ele fala para que você deva perdoar, assim como Jesus perdoou. Você deva liberar o perdão, assim como Cristo te perdoou lá na cruz do Calvário. Mas ele diz que acima de tudo esteja o amor, porque o amor, ele traz a perfeição de todas as coisas. O amor traz a presença de todas as coisas de Deus na nossa vida. Mas o que significa perdoar? Perdoar, nós temos uma palavra no Aurélio que quer dizer e nos traz, quer dizer aguentar, tolerar, aturar, suportar, quer dizer aceitar uma reclamação, ser paciente, dedicar atenção àquela pessoa que talvez esteja agressiva. No grego significa avenu, que quer dizer considerar as coisas com tolerância, aguentar, suportar, tolerar. Também, em segundo lugar, no grego, quer dizer passar por uma situação complicada ou difícil, sem desistir, mas suportar. Novamente, aceitar uma reclamação. Mas o fato é que existem pessoas de todos os tipos ao nosso redor, que você precisa suportar. Pessoas as mais imagináveis que você imagina. Por exemplo, tem aquela pessoa complexada, né? Ela tem aquela necessidade de diminuir quem está em sua volta para ela ser valorizada. O que é dos outros nunca tem valor. Toda pessoa que carrega consigo complexo, ela costuma denegrir o outro, ela costuma não valorizar o próximo, ela costuma diminuir o próximo, ela costuma desprezá-lo. Também tem aquelas pessoas que se consideram tão perfeitas que somente elas estão certas. Mas a Bíblia diz o quê? Suportai-vos. Você deve suportar a complexada, tu deve suportar aquela que é perfeita, tu também deve suportar aquela que é orgulhosa. Você sabe aquela pessoa que sempre é a super estrela, ela é a boa, o resto não vale ou nem está, não vale nada. Aquela que só ela é a dona ou é o cara. O orgulho sempre está acima de tudo isso. Tu sabia que isso é um certo complexo? E a Bíblia diz também, suportai os orgulhosos. A Bíblia diz também, ou seja, quando você está com uma pessoa que parece que só ela é sábia, só ela sabe das coisas, só ela é que tem toda a razão, as outras sempre estão erradas, e ela é que convence os outros porque ela sempre está certa. Então ela não reconhece os seus erros, ela sempre se justifica em alguma coisa, em tudo que ela faz. Então a Bíblia diz o quê? Suporta essa pessoa também.
é aquela que é uma rejeitada, que sempre é a vítima, aquela falsa intelectual que demonstra que conhece todos os assuntos no fundo, mas lá no fundo ela é leiga, ela não sabe na verdade nada, ela sabe às vezes falar alto, querer chamar a atenção do outro. Aquelas também que são superiores, aquelas também que são mentirosas, tem aquelas também que são medrosas, aquelas outras que são espertas, elas sempre querem tirar proveito de todas as coisas. Tem aquelas outras que são egoístas, que só pensam nelas. Tem aquelas outras ainda que são falsas, que te elogiam quando estão contigo, mas lá no seu íntimo elas te invejam, te odeiam e lá por trás de você até falam mal de você. Mas a Bíblia diz o quê? Suporta tais pessoas. A Bíblia manda você suportar. A Bíblia manda você orar pelo teu inimigo. A Bíblia manda você fazer o bem para aqueles que te fazem o mal. Tem aquelas pessoas também que são traidoras, que se fazem de amigo, de amiga, para expor a intimidade para os outros. Aquelas que são interesseiras, que somente buscam os seus interesses, somente te procuram quando precisam de uma coisa. Você tem amigos assim? Às vezes você pode olhar no telefone que só ligam para você ou só mandam uma mensagem para você. Você já sabe, mandou aquela mensagem, fulano está precisando de alguma coisa. Fulano me ligou agora, com certeza está precisando algo. Tem pessoas que são extremamente interesseiras, só lembra dos outros quando precisam de uma coisa ou de algumas coisas. A Bíblia diz, suportai, suportam elas. O pior de tudo são aquelas pessoas fofoqueiras, que adoram destilar o seu veneno nos outros, aquelas que ficam promovendo e provendo a contenda entre o meio, aquelas trapaceiras que fingem estar do seu lado, mas depois vão te apunhalar pelas costas. A Bíblia diz o quê? Suportai elas, suportai. Aquelas invejosas, aquelas que só saibam fazer crítica, aquelas que sempre estão desconfiadas, com o olho arregalado, desconfiado de tudo, aquelas que ficam se exibindo, aquelas venenosas, aquelas orgulhosas. Pois bem, nós sempre vivemos cheias de todos os tipos de pessoas. E são para essas pessoas que a Bíblia diz, suportai-vos uns aos outros. É essas pessoas que a Bíblia diz para você suportar. Porque suportar, ele traz os dois sentidos. Neste sentido dessas pessoas que eu falei, é você conseguir conviver com elas, sem beber do veneno, sem misturar com os fofoqueiros, com os mentirosos, com os orgulhosos, com os invejosos. É você conseguir suportar esse tipo de relacionamento e mesmo assim, sendo uma pessoa humilde, amorosa, uma pessoa bondosa, uma pessoa que tenha mansidão. Então, suportar significa aguentar, aturar tanta chatice, aturar e tolerar, às vezes, tantas mentiras. A Bíblia diz, suportai-vos uns aos outros, tolerai-vos uns aos outros. Mas a Bíblia também diz, suportai, ajuda, ampara naquilo que ela precisa. Na igreja primitiva, existiam pessoas de todos os tipos. Tinham aquelas pessoas que tinham opiniões diferentes, modos diferentes de fazer as coisas, graus diferentes de maturidade. Também tinha aquelas pessoas orgulhosas em sua vida espiritual, pensando que elas já alcançaram um nível mais alto da espiritualidade. Tinha as outras também, muitos críticos e invejosos.
Alguns eram muito briguentos, outros tinham maneiras terríveis ou temperamentos explosivos. Então o apóstolo Paulo disse: aprendam a suportar com amor. Aprendam sempre ter uma palavra branda quando alguém vem para cima de você com palavras rudes, com palavras grossas. Tem pessoas que não conseguem realmente tirar algo bom. Dificilmente você, às vezes dentro de casa, na família, você vê às vezes uma pessoa encontrar coisas boas na outra. Tem pessoas que têm aquela tendência tão ruim que nunca conseguem ver algo bom, nunca conseguem ter uma palavra boa, nunca conseguem ter uma palavra mansa quando o outro está nervoso, quando a outra está nervosa, nunca conseguem ter o equilíbrio quando as coisas fogem do lugar. Você já viu às vezes quando na casa, às vezes falta o dinheiro, falta alimentos, falta, às vezes a saúde está precária, ou as coisas não estão dando tão certos. Aí sempre tem aqueles que às vezes ficam nervosos, mas tem aqueles outros que não conseguem aplacar o nervosismo, não conseguem acalmar o furor. Tenta ser essa pessoa de mansidão, de brandura, da paciência. E nós conseguimos ser isso quando nós conseguimos nos submeter ao Espírito Santo, quando nós conseguimos a nos submeter à presença de Deus, a ter mais de Deus na nossa vida, buscar mais de Deus para nós, quando nós conseguimos mortificar a nossa carne, as nossas vontades, os nossos desejos, as nossas opiniões, a nossa esperteza, aquilo que nós sempre somos os certos, nós nunca erramos. Seja mais humilde, você erra. Seja mais humilde, você é falho. Seja mais humilde e mais compreensivo. É isso que a Bíblia diz. Se você é um eleito de Deus, um filho de Deus, procure essa mansidão. Efésios capítulo 4, versículo 2, a palavra nos diz assim: com todo suportar significa sustentar, estar debaixo de, sofrer. Com toda humildade e mansidão, suportai-vos uns aos outros com paciência no amor. Suportai-vos uns aos outros com paciência no amor. Então, suportar aqui quer dizer sustentar, estar debaixo de, se colocar debaixo para levantar alguém, para ajudar alguém, para amparar alguém, para levantar alguém, com humildade, com mansidão, com paciência, com amor. Sim, eu quero contar uma historinha, uma fábula do porco espinho. A fábula do porco espinho, conta-se que tinha vários porcos espinhos e eles migraram para a Galácia, uma região muito gélida, muito gelada. E o inverno estava apenas começando. E eles chegaram num momento que um morria aqui, outro lá, outro colar. E quando eles estavam olhando para si mesmos, viram que de toda aquela manada, daquela quantidade de porcos espinhos, muitos já haviam morrido. E eles já tinham ficado preocupados uns com os outros. Então o mais velho, o ancião, ele teve uma ideia. E a ideia que ele teve, aquela ideia certamente iria salvar aqueles porcos espinhos, aquela comunidade ali. E todos então se colocaram alegremente para ouvir
o que um ancião teria para falar para salvar a comunidade dos porcos espinhos. De repente, o ancião se colocou de pé e começou a falar. Eu tenho uma ideia. E a ideia é que todos nós, toda a nossa comunidade de porcos espinhos, deve se unir à noite e dormir um próximo do outro, o mais próximo possível, mais unido possível. Então, com o calor um do outro, nós vamos nos aquecer. E quando nós nos aquecermos, vai impedir com que nós vamos morrer. Se unidos, próximos um do outro, nosso calor aquecerá o outro ao outro. E assim fizeram. Então, naquela noite, todos se reuniram naquele grupo e se juntaram unidos ali e para passarem a noite juntos, se aquentarem, se aquecerem. E conseguiram passar a noite juntos e amanheceu o próximo dia sem que um tenha morrido. Mas chegou no dia seguinte, alguns porcos espinhos, quando anoiteceu novamente, não quiseram novamente estar juntos, dormir juntos, estarem unidos, porque alguns sentiram que os espinhos do outro foi tão forte que causou-lhe grandes ferimentos. Porém, os espinhos de cada um causavam grandes ferimentos. Todos saíram com algumas feridas naquela noite. E então, devido àquelas feridas, sangraram, alguns decidiram não dormir, mas juntos, não estarem mais unidos, foram novamente alguns dormirem sozinhos. Mais uma noite caiu, o frio forte veio, com medo de serem feridos, cada um preferiu ficar longe um do outro. E o resultado? Muitos morreram. Muitos morreram, porque não suportaram, não quiseram suportar os seus ferimentos. Assim também, qual a moral dessa história? O que nós podemos aprender com isso? Às vezes, nós precisamos suportar os ferimentos dos outros, mesmo que esses ferimentos nos sangram, nos dói, nos machucam. Mas a Bíblia diz que você nunca deve deixar a tua família, você nunca deve deixar os teus filhos, você nunca deve deixar o teu cônjuge, você nunca deve deixar os teus, você nunca deve deixar a tua comunidade, os teus irmãos, mesmo que tenha espinhos, mesmo que esses espinhos venham te ferir, você não pode deixar, você precisa estar junto, porque sozinhos nós morremos, porque sozinhos nós não vamos lugar nenhum, porque sozinhos nós não conseguimos conviver, porque sozinhos nós não conseguimos andar. Em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 12, a palavra nos diz assim: e nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. É assim que Paulo ensinou. Devemos aprender a suportar um ao outro. Suportar é uma palavra grega que quer dizer manter para cima, manter erguido. Suportar é carregar o outro. Suportar é levar o outro. Suportar é ajudar o outro. Mesmo que os espinhos te ferem, mesmo que os espinhos te machucam, aprenda a suportar. Suportar significa aguentar com. Aguentar com. Suportar. Todo cristão precisa tolerar, precisa suportar o outro. A Bíblia diz em Isaías 53, versículo 4, Ele tomou verdadeiramente sobre si os nossos sofrimentos e a sua misericórdia carregou as nossas dores.
Cristo suportou sobre a cruz do Calvário o meu pecado, o teu pecado. Cristo levou sobre si as minhas dores, as tuas dores. Cristo levou sobre o madeiro a minha desgraça, a minha morte e a tua morte. Ele suportou os espinhos que o sangue escorreu. Os espinhos o feriram por causa de mim e de você. Ele suportou para te fazer filho, para te fazer um filho de Deus. Então suporta os espinhos da tua família, os espinhos dos teus filhos, os espinhos dos teus pais, os espinhos da tua sogra, os espinhos do teu sogro, os espinhos da tua esposa, os espinhos do teu marido, os espinhos do teu pastor, da tua igreja, dos teus irmãos. Suporta, porque Cristo suportou calado por você. E por que você não vai suportar? Cristo suportou calado por mim, porque eu não vou suportar. Sim, nós temos que suportar. Para terminar, eu quero contar a história. Certa vez, numa noite, em uma forte nevasca, um sacerdote plantonista ouviu alguém bater na porta na sede de uma missão de órfãos em Washington. Ao abrir a porta, ele se deparou com um menino coberto de neve, com poucas roupas, trazendo em suas costas um outro menino mais novo. A fome estampada no rosto e o frio e a miséria dos dois comoveram o sacerdote. O sacerdote mandou-os entrar e exclamou e disse: ele deve ser muito pesado. Ele falou com o menino. Ao que aquele que carregava disse: ele não é pesado, ele é o meu irmão. Os dois realmente não eram irmãos de sangue, mas eram amigos. Ele deve ser muito pesado. Aquele que o carregava disse: ele não é pesado. Não, ele não é pesado. Ele é o meu irmão. Você entende o que eu quero te dizer? O teu pai nunca é pesado. A tua mãe nunca deve ser pesado na tua vida. O teu filho nunca deve ser um peso. O teu irmão nunca deve ser um peso. A tua família nunca deve ser um peso. Eles são os teus irmãos. Então você tem que carregá-lo. Você tem que suportar. Você precisa carregá-lo contigo. Ele é o teu irmão. Pense nessa palavra. Eu espero que hoje tu possa voltar mais a Cristo. Se voltar mais à tua casa. Se voltar mais para os teus filhos. Se voltar mais para os teus pais. Nunca pense que tua mãe é um peso. Nunca deixe o inimigo colocar isso na tua cabeça. Que teu pai é um peso. Que teu filho é um peso. Que teu irmão é um peso. Isso é coisa do diabo, não é de Deus. A Bíblia diz: suportai-vos uns aos outros com amor. Perdoai-vos uns aos outros, assim como Cristo perdoou e ama, assim como Cristo amou. Para terminar, eu quero deixar um clipe e tu vai ser grandemente abençoado com esse clipe. Eu desejo que você, a partir de hoje, possa te unir mais ao teu pai, à tua mãe, à tua casa e à tua família. Que Deus te abençoe e até a próxima semana. Fica com esse clipe que vai ser bênção na tua vida. Amém e amém.
Copel, seu atacadão da limpeza. Produtos para lava-jatos, hotéis, restaurantes, piscina e tratamento de água. Concentrados para amaciante, desinfetante, detergente, cloro e muito mais. Essências para aromatizantes e perfumes. Trabalhamos também com revenda. Entrega grátis. Avenida Teixeira e Souza, 1445, Loja 2, Vila Nova, Cabo Frio. Terra Mar Imóveis. Compromisso e confiança. Compra, venda, aluguel fixo e temporário. Corretores credenciados e experientes. Cadastre seu imóvel com a gente. Trabalhamos também com lançamentos. Venha nos fazer uma visita. Avenida Assunção 464, Centro, e Avenida Joaquim Nogueira 75, em São Cristóvão. Terra Mar Imóveis. Binascar Veículos, compra e venda de automóveis novos e seminovos, revisados com qualidade e procedência. Financiamento com as menores taxas e um atendimento de primeira. Trabalhamos também com troca e consignação. Venha nos fazer uma visita e sair de carro novo. Binascar Veículos. Aqui você faz um bom negócio. Avenida Joaquim Nogueira, 1500, São Cristóvão, Cabo Frio. Telefone 2643-6633. Pousada e Spa Shangri-La, sossego e bem-estar próximo ao centro e das mais belas praias de Cabo Frio. Suítes com ar-condicionado, TV a cabo e frigobar. Piscinas infantil e adulto, estacionamento privativo e muito verde. Venha passar momentos agradáveis com a gente. Pousada e Spa Shangri-La, Rua Porto Alegre, número 90, Jardim Excelsior, Cabo Frio.